Oi, a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre a trajetória do professor Gilmar de Carvalho. Eu me chamo Wellington Júnior, eu sou professor do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará e tenho aqui do meu lado a querida Helena de Carvalho, jornalista, pesquisadora, locutora, essa voz maravilhosa. E a gente vai fazer aqui uma conversinha curta sobre o Gilmar, com um tema que a gente escolheu aqui bonitinho para dar um título à nossa conversa, que é Gilmar de Carvalho, uma vida dedicada à literatura de cordel e à cultura popular. Então vamos começar aqui conversando um pouquinho sobre a trajetória do Gilmar, sob essa perspectiva, mesmo sabendo que tem muito mais coisa, né, Leuda? É só um recorte, né, dentre a diversidade, a multiplicidade que é o Gilmar de Carvalho, né, professor, pesquisador, intrépido viajante, né, em busca dos artistas populares lá onde eles estão. É ficcionista, dramaturgo. Então, esse aspecto sobre o qual a gente vai lembrar o nosso amigo, o nosso querido mestre, né, uma pessoa... Você estava falando antes de começar essa conversa, Wellington, que ele é maior, né, do que todos nós juntos em termos do que ele doou, do que ele fez, do que ele pesquisou, da dedicação imensa dele, né, dedicando mesmo toda uma vida, né? E agora que ele está encantado, a gente pode ver, inclusive a partir desse tema, que essa é uma vida mesmo, como diz o título dessa conversa, né? É uma vida dedicada à cultura popular e o cordel como um símbolo, um signo dessa cultura popular, né? Tudo que ele contém. O Gilmar, indiscutivelmente, é um dos maiores intelectuais da geração dele, tem uma contribuição muito importante para a cultura cearense, mas é muito mais do que isso. Acho que o Gilmar é uma dessas pessoas que tem uma envergadura nacional pela obra, pelo o campo de conhecimento que ele construiu, que ele organizou, né? Era um homem de muitas facetas. É bastante difícil falar sobre o Gilmar e falar da obra do Gilmar a partir de um recorte, né? Gilmar, ele era escritor, jornalista, crítico, curador, dramaturgo, pesquisador da cultura tradicional popular, que é a área que ele é mais, digamos assim, reconhecido e conhecido popularmente, né? Mas o Gilmar era um homem muito antenado com o nosso tempo, muito antenado com o nosso tempo. Ele tinha muitas informações de cultura contemporânea, de cultura pop, de política. Então, às vezes, o cordel, digamos, é um lugar um pouco redutor quando a gente pensa a obra do Gilmar, no sentido de que ele tinha, inclusive dentro da própria pesquisa da cultura tradicional popular, ele tinha outros interesses. Ele tinha interesses como, ultimamente, nas rabecas. Ele fez uma extensa pesquisa no interior do estado sobre isso, né? Então era um homem incrível. Nós que fomos alunos dele, nós que convivemos com ele, sabemos da importância do que era esse homem, né? Você, por exemplo, que tem a primeira formação nas letras
entende a importância da obra do Gilmar a partir do cordel, né, Eleuda? Wellington, você falou do cordel, como se ele não conseguisse dar conta de toda essa dimensão do Gilmar, mas aí eu achei ótimo, porque é uma provocação. É uma provocação e eu aceito, e vou discordar. Eu vou me lembrar agora de Ariano Suassuna, vou convocar essa conversa aqui, outra pessoa que contemporaneamente, nesse mesmo momento que nós estamos vivendo, não agora, mas até quase agora, também pensou o país, pensou a cultura, pensou a tradição, que foi o Ariano Suassuna. E ele escolheu para o movimento armorial o cordel como símbolo ou signo do movimento armorial, porque, como ele mesmo dizia, no cordel condensa-se os diversos aspectos dessa incrível cultura popular. Você tem a escultura da capa do cordel, da xilogravura, você tem a poesia, você tem a narrativa, porque tem uma história que é contada, você tem uma tradição do Era Uma Vez, mas tem o contemporâneo, porque o cordel, mesmo na era da internet, ele ainda funciona como também um objeto de informação, como um veículo de comunicação. O próprio Gilmar de Carvalho, numa vez que se comemorava, eu não sei agora, era um aniversário do Parabellum, que é de 75, então eu acho que isso foi em 95, possivelmente os 20 anos do lançamento dessa obra Parabellum, né, em plena ditadura, e aí me estreitou mais a minha relação com o Gilmar, porque eu não fui aluna do Gilmar de Carvalho. Quando eu fiz comunicação, ele estava fazendo doutorado. Quando eu fiz letras, eu fiz uma disciplina, fugindo um pouco do âmbito das letras, nas ciências sociais com Ismael por Deus, mas não cheguei a ser aluna do Gilmar de Carvalho, porém, o Gilmar de Carvalho fez parte da minha banca de mestrado e de doutorado. Eu tive essa honra, tá? Aqui na UFC, eu fiz mestrado em letras em 98, exatamente um ano depois do centenário da destruição de Canudos, quando eu entro no jornal O Povo. E o Gilmar, a Ângela Gutierrez é a minha orientadora, e da banca fez parte o Gilmar de Carvalho. Isso em 98. 10 anos depois, eu fui fazer o doutorado em Florianópolis, na UFSC. E defendi a minha tese em 2012. Né? Entrei em 2008, saí de lá no finalzinho de 2012. E o Gilmar, que já estava aposentado, mas ele me deu a graça, porque se trata mais da graça, de fazer parte da minha banca, né? Quando ele chegou no dia da defesa, que ele trouxe umas fitas do Juazeiro do Norte do Padre Cícero e distribuiu entre as pessoas presentes, eu digo, deu certo, eu vou conseguir, eu acho que eu vou ser aprovada, enfim, então assim, voltando a conectar em relação ao cordel e o Gilmar de Carvalho, né? Então, se para o Ariano Suassuna o cordel representa, condensa essas diversas manifestações da cultura popular, o Gilmar de Carvalho vai pensar um outro aspecto disso. Como é que começa a conexão dele com o cordel? Através da publicidade. Então, nos anos 70, Gilmar de Carvalho era um criativo, né, de publicidade. E começa a perceber que havia, digamos assim, uma modernização, né, da propaganda nesse novo meio que é a televisão, um novo canal chegando, né, que era o canal, né, a Verdes Mares, um outro grupo de comunicação chegando. E ele viu, digamos assim, como diversos grupos da área da publicidade estavam usando a linguagem, se apropriando da linguagem popular para veicular suas mercadorias. Né? Então, a cultura de massa junto com a tradição. Foi a partir daí, né, que o Gilmar de Carvalho começou a construir
a construir tanto uma teoria que embasou sua pesquisa, quanto a construir um acervo, resgatando folhetos, resgatando tanto um substrato material, como os antigos tacos da tipografia São Francisco, depois lira nordestina, como ele vai para o Juazeiro, e o Juazeiro, gente linda, maravilhosa, o Juazeiro Juazeiro é tudo. é Juazeiro tudo, é tudo. né? É tudo. Então, quando através do cordel, Gilmar chega ao Juazeiro, ao som das tipografias, aquele céu na terra, porque é a Rua de São Francisco, Rua de Santa Luzia, Rua de Todos os Santos, e aquele céu de Imburana da xilogravura, né? Então, por isso que eu digo que o cordel, pegando a sua provocação, o cordel, ele é um leque que Gilmar de Carvalho desdobrou e trazendo um elemento novo, que é como a cultura de massa, melhor dizendo, como a cultura tradicional, mesmo em conexão com a cultura de massa, ela se mantém viva, ela muda para não mudar. Eu acho que é mais ou menos essa E é desse pontinho aí que eu quero continuar essa arenga aqui, essa provocação, dona Eleuda. E eu acho que é isso mesmo, você está coberta de razão. E quando eu falo isso, é exatamente porque muitas vezes essa associação do Gilmar com a cultura popular está no lugar anterior ao Gilmar, entende? Porque o Gilmar nos fez entender que a cultura tradicional popular ela está em perfeita consonância com o contemporâneo, né? Vamos resgatar a cultura popular. Ele dizia, não tem que resgatar nada, não está morta, não está presa, ela está maravilhosa, está viva e vai muito bem, né? E a gente aprende coisas maravilhosas com essa experiência. Então, na verdade, quando eu faço essa observação, é pensar que o cordel é esse lugar completamente atual. E o Gilmar percebeu isso. E durante toda a vida dele, o trabalho dele sempre foi isso, né? Pensar que o tradicional popular, ele não é uma coisa menor, ele não é uma coisa de pequeno valor, de baixa complexidade, entende? Não é uma coisa tosca, mal feita, só porque não está dentro de algum padrão erudito, certo? E o Gilmar, ele está dentro de uma geração que estava pensando exatamente essas relações, né? O pessoal dos séries, entende? O pessoal do movimento armorial, né? Então é muito interessante ver como essa geração teve um olhar muito generoso e muito inteligente para aquilo que nós produzimos como cultura tradicional popular, né? Então você pega livros como Parabellum, ou mesmo os livros mais urbanos do Gilmar de Carvalho, né? As peças mais urbanas. Ele estava ali registrando também um outro lugar, né, da cidade, um outro lugar mais periférico. Então eu fico pensando, por exemplo, o quanto a literatura do Gilmar não era uma literatura queer, quanto a literatura do Gilmar não é uma literatura afrofuturista. O trabalho dele como todo, quando você pensa Orixás do Ceará, né? Aquela jogral, aquelas projeções em pleno ano 70, entendeu? Quando você pensa, por exemplo, Parabellum, um romance, literatura pop contemporânea, misturando as coisas Che mais Guevara loucas. com Cristo. Exatamente. Então era uma coisa muito interessante. Com Lampia. E de onde é que o Gilmar foi tirar tanta informação disso? Além, obviamente, da cultura erudita, que ele sabia de tudo, né? E o Edgar von Bingen, assim, aquelas coisas que ele sabia. A Lady Gaga, assim, dessas... A que eu gosto mais é Lady Gaga. Então tinha uma coisa que, mas ao mesmo tempo estava ali na biografia de Sansão do nosso
sabe, do nosso Homero, que é o Patativa do Assaré. Aham, aham. Quem leu Biografia de Sansão, um poema que começa das coisas mais loucas e termina com um verso que é etc. rapadura. Então é muito contemporâneo, né? Eu acho que você está certa, completamente certa, quando diz assim, não, o cordel foi, digamos, o canal, o terreno onde o Gilmar nos mostrou isso que eu acabei de dizer, né? Mas é Exatamente, muito ruim quando a exatamente. gente pensa no Gilmar como esse homem perdido numa memória antiga, de uma pessoa que só gostava de coisa do passado. Não, ele só gostava daquilo que estava vivo, entendeu? Wellington, eu acho que esse é o risco que todas as pessoas que têm esse olhar generoso à periferia, cujo olhar abrange o periférico, sempre essa pecha de tradicionalista ou de passadista, porque esse é um jogo de poder. Isso é um jogo de poder, né? Então, assim, você reconhecer, você que é um cara que dá conta, né, dos ensaios mais atualizados das questões sociais, culturais, linguísticas. Como é que você vai se debruçar, né, entrevistar um doceiro lá no Juazeiro do Norte, né? Você está falando da literatura queer. Olha, E isso montado na traseira de um mototáxi, né? Porque tinha isso. Era um homem de quase 70 anos na traseira de um mototáxi. Gilmar, pelo amor de Deus, o que é que tu estava fazendo em cima do mototáxi? Não, não chegava carro, não chegava ninguém. Eu tinha que entrevistar aquele homem. aham, Como é que eu não aham, ia entrevistar aquele aham. homem? É um Leuda, vigor, né? É Gilmar, vigoroso mentalmente, mentalmente e fisicamente, fisicamente. né? A morte do Gilmar por Covid é um assassinato, né? Porque o Gilmar de Carvalho é um espírito gozoso, né? É uma pessoa, por exemplo, isso é que eu acho, talvez essa grande lição do nosso mestre Gilmar de Carvalho seja esse desfrutar, tá? Das misérias e dos gozos disso que é o humano. O humano, ele é uma coisa miserável também. Ele é uma coisa sórdida também, né? Violenta. E você tem que encarar, né? E o Gilmar tem essa coragem, né? Por exemplo, a gente estava falando do Parabellum, uma das obras de ficção do Gilmar de Carvalho, em plenos anos 70, né? Uma obra parabólica. O Parabellum é uma parábola, e ele é parabólico se você pensar num design também, né? Onde, por exemplo, como fosse numa volta espiral do tempo, ele conecta figuras é, da religiosidade, né, como a figura do Cristo, do crucificado. Ele vai conectar isso. Isso é uma coisa pop. Você conectar Che Guevara, esse Cristo da década de 60, é muito da cultura pop. Então, assim, o Gilmar de Carvalho é pop. Muito, um homem pop, um homem muito erudito, um homem muito antenado ao que estava do lado dele, uma pessoa, isso é o que todo mundo fala, né? Que ele era muito generoso e realmente ele era muito generoso. Mas eu, ao contrário de você, fiz 5 disciplinas na faculdade com o Gilmar, porque se Ai, meu dissesse assim, Deus, que o Gilmar vai maravilha. dar uma disciplina e ele ia fazer. Se pudesse fazer 2 vezes a mesma disciplina, eu teria feito. E era uma coisa muito, muito interessante essa faceta do Gilmar também de professor, porque ao longo dos anos ele também ele formou muitas pessoas e formou muitos pesquisadores muito de perto. Então, a cidade hoje conta com pessoas que foram alunas do Gilmar, que conviveram com ele, trabalharam com ele na época da universidade, depois alguns na pós-graduação. E é muito interessante ver como era também a pedagogia dele, com que é que ele se preocupava, né? Eu acho que quem está assistindo a gente deve estar assim sendo quicado de um lado para o outro. Olha, vocês têm que desculpar a gente, mas nos convidaram para uma conversa. O Gilmar era um amigo de longas datas, então era muito pouco provável que a gente ficasse aqui falando só de cordel quando nos chamaram para falar de Gilmar de Carvalho, né?
Mas voltando um pouco para a ideia do cordel, eu também conheci o Gilmar na época que ele estava terminando o mestrado e ele estava nesse interesse pelo cordel. Foi muito bonito ver como ele fez essa ponte. Eu acho que o Gilmar é talvez o primeiro pesquisador no Brasil a fazer esse tipo de ponte que você está alertando aqui para a gente, né? O Gilmar poderia ter estudado o cordel pela estrutura da rima, pela temática de não sei de que. Não, ele foi lá no Juazeiro e disse assim, meu Deus, tem um monte de cordelista, de xilógrafo fazendo o que eu faço lá em Fortaleza na agência. E sabe o que é pior? É melhor do que o que a gente está fazendo lá. É muito melhor do que o que a gente está fazendo lá, porque é feito numa urgência e como eles ele ficou fascinadíssimo de como havia uma indústria do cordel que resolvia problemas assim muito rápidos a partir de coisas que estavam na publicidade. Narrativas, clichês, padrões, né? E aí foi muito interessante quando ele trouxe isso para a universidade, porque também aí era um outro modo de... Já havia todo um grupo da antropologia, da sociologia, que estava estudando, alguns professores, inclusive da arquitetura, mas ninguém estava vendo aquilo, né? Como uma coisa viva. Como uma Estava coisa se viva. estudando como fóssil, quase fóssil. É isso mesmo, é isso mesmo. E nos últimos tempos foi muito interessante ver como ele voltou para o começo. E eu preciso dizer isso assim. O Gilmar morreu, nós tínhamos acabado de diagramar o livro dele, chamado Cordel. E o livro ainda não pode ser publicado por questões, né? Está muito cedo, vamos dizer assim. Era muito tarde quando ele estava vivo, mas agora é muito cedo, porque o livro precisa ser finalizado em algumas questões que estavam encaminhadas por ele. E o livro é um tratado sobre cordel. É, sem sombra de dúvida, o livro mais importante de cordel que foi escrito nesse momento. É o resultado de um método de um homem que depois de 40 anos entendeu o seu método, entendeu como é que fazia as coisas, do jeito dele. Ele não queria que ninguém fizesse daquele jeito, mas ele fazia daquele jeito. Era a escrita jornalística e a escuta psicanalítica. Era só isso. Só isso. Né? Só isso. E também uma nova taxonomia, uma nova organização do cordel no Ceará. E era uma coisa que não era assim por tempo, não era por região, não era por temática, era uma taxonomia do Gilmar. Ele disse assim, eu quero botar esses 3 aqui, eu vou botar. Entende? A caixa é minha, a estante é minha, autonomia. Eu coloco do jeito que é. Uma autoridade para organizar o material que ele coletou no campo. E isso é maravilhoso e a gente só tem quando passou 40 anos fazendo aquilo. Então vai dar trabalho agora para, como você mesmo disse, precisa de tempo para finalizar essa obra, que é uma obra de uma vida. Né? Então aqui a gente tem, por exemplo, eu trouxe da minha biblioteca gilmariana 3 obras. Esse aqui é o penúltimo, é de 2020, né? Eu acho que o Gilmar foi, inclusive, porque foi um pouquinho antes da pandemia, o lançamento foi lá em Assaré, foi o secretário de Cultura, o Fabiano Piúba. Foi uma coisa linda quando saiu esse livro em que Gilmar de Carvalho, utilizando isso que o Wellington estava falando agora, essa autoridade, essa autonomia, né? Por ter achado um método, ter encontrado um caminho e ter tido tempo de poder organizar. Então ele fez o melhor do Patativa do Assaré, segundo o Gilmar de Carvalho, meu amor. É o melhor do Patativa do Gilmar de Carvalho. Quem melhor do que o Gilmar para dizer o que é o melhor do Patativa? Quem melhor, né? Esse grande interlocutor.
Inclusive, tem uma parte, digamos assim, secreta do poeta Patativa, que o Gilmar sabia muito bem, e que agora vai continuar secreta, se é que ele não deixou isso escrito em algum lugar, que são os poemas feceninos ou obscenos do Patativa. Opa, tu tem alguma informação? Está no livro novo isso? Não, tá não. Isso eu posso dizer que não Oh, tá não. gente. Ele em algum momento ele achou que não ia inclusive colocar algumas coisas mais escatológicas que ele encontrou. Depois ele pensou e disse, não, eu vou colocar, e deu um jeito de colocar lá. É um livro muito curioso, né? Eu adorei, assim, reencontrar você depois de tanto tempo, a gente é distante pelo contexto que todos nós estamos. Achei que a conversa foi muito boa. Peço desculpa a quem nos assistiu e ficou um pouco perdido, mas faz de conta que estava aí passando e ficou de pé de ouvido. Agradecer, além desse encontro, gente, eu estou há quase 2 anos assim, sem sair de casa, tudo que eu estou fazendo é virtual, de minha casa, mas esse convite, como eu disse no começo, foi irrecusável, né? A Sara, agradeço demais a Sara Cinti, poeta maravilhosa, linda, e ao Centro Cultural Banco do Nordeste, né? O projeto CCBN virtual, que é quem está produzindo essa série sobre o Gilmar de Carvalho, mas só para... Né? A nossa conversa é assim, tá, gente? Um pouco parabólica. Esse é quase o último livro em vida de Gilmar de Carvalho, e tem esses dois aqui. Esse aqui é dos anos 90, Publicidade em Cordel. Aqui é um ensaio a partir da dissertação dele de mestrado, que é quando ele assenta as bases dessa pesquisa. Ele vai justamente trabalhar com o mote do consumo, é o subtítulo do livro maravilhoso. Esse aqui é de 2000, gente. Esse livro tem 20 anos. Tem o autógrafo dele. A letra miúda e gentil, né, dessa escuta cuidadosa. Essa letra dele reflete muito o homem Gilmar de Carvalho. Né, essa letra. Então, isso aqui, desenho gráfico popular, é o catálogo das matrizes estilográficas do Juazeiro do Norte, da coleção Gilmar de Carvalho do IEB, que é o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. O IEB, como diz o organizador na introdução, tinha cerca de 300 obras em matrizes estilográficas. Gilmar doou 150. Essas coleções têm, entre outros, além de Gilmar de Carvalho, Mário de Andrade e Anita Malfatti. É isso. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Obrigada. Muito bom lhe encontrar de novo, tá? Foi um prazer todo meu. Adorei lhe encontrar e também agradecer ao convite do CCBNB, a toda a equipe. E muito obrigado.